Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Mesa Quadrada, especial de Copa do Mundo, primeira da semana, começando bem. Brasil classificado para as quartas de final da Copa, venceu o México por 2-0, um jogo encardido, mas o menino Neymar finalmente desencantou. Jogaço agora no fim da tarde também, Japão vencia a Bélgica por 2-0, a Bélgica virou para 3-2 no último minuto já dos acréscimos do juiz. Hoje eu tenho aqui em minha companhia Franklin Ribeiro, valeu Franklin, Márcio Santos, menino Renato Salles. Vou começar com você, Renatinho. Gostou do Brasil, Renato? O Brasil venceu, convenceu, soube, como o Tite sempre fala, soube saber sofrer no primeiro tempo da partida. Ele tem esse negócio de saber sofrer. Os primeiros 15 a 20 minutos tomou uma certa pressão, o México estava bastante sinuoso nas jogadas de lado ali, principalmente aquele lado do lado direito da defesa brasileira. Mas eu acho que na volta no segundo tempo, o Tite mexe taticamente na equipe, faz mais ou menos que uma segunda linha de 4, o que dá mais flutuação para o William, também daria para o Coutinho, mas o William passou a se destacar muito e para mim foi o grande nome dessa vitória brasileira. Jogou muito, né? O Brasil jogou bem, venceu dentro do seu estilo de jogo, soube variar taticamente, o que é importante dentro de uma Copa do Mundo, porque é um torneio de tiro curto que às vezes tem que buscar alternativas dentro do jogo. Eu acho que o Brasil vence, convence e se chancela para chegar forte nas quartas de final. Na verdade, eu achei também, com certeza, o William, apesar do gol do Neymar, a jogada dele, o William para mim foi o nome da partida. Hoje o Coutinho realmente esteve muito abaixo do normal, né, dele, mas o William hoje foi o nome da partida. E achei interessante a questão do México, que o México ele fez um jogo diferente daquilo que todo mundo imaginava, né? Ele propôs o jogo, deu aquele calor, mas a gente sabe, né? Aquele corredor de 100, ele vai cansar rapidinho. Numa maratona ele não consegue. Então o México veio para cima com tudo, ele não vai aguentar esse ritmo. Então deu no que deu e o México realmente conseguiu. A marcação começou a falhar, situação que a gente já conhece do futebol, né? Que essa correria não adianta, mas jogou muito bem o México também. Foi um adversário, a gente esperava que fosse duro, mas não tanto como foi hoje. Realmente foi muito duro, um adversário muito difícil de ser batido, mas o Brasil de fato fez uma ótima partida. Chega bem a essas quartas, mas vai pegar um time também que agora vai deixar jogar, mas também sabe jogar muito melhor do que o México, né? Aí sim, vamos ver quem vai ser o Brasil a partir dessas quartas. Foi esse jogo que você viu também, meu amigo Franklin? Esse jogo, o Brasil fazendo uma boa partida realmente com o México, né? Muito se brincava aí com a questão do Osório, né? Que não sabia qual seleção mexicana, cada jogo colocando uma seleção diferente, um estilo de jogo diferente, então tinha essa preocupação com o Brasil. Afetou os jogadores que também entraram diferente, pintaram o cabelo, ou descoloriram o cabelo. Exatamente. Mas o Brasil realmente, como o Renatinho falou, esse início teve ali realmente essa pressão do México, essa entrada, mas o Brasil depois conseguindo segurar muito bem, mais uma boa atuação do Willian, acho que realmente foi o nome da partida, jogou muito bem. E o Neymar desencantando, eu acho que está se recuperando, está voltando a ser aquele Neymar que a gente espera que ele realmente seja dentro de campo. E agora o Brasil, uma dura missão na sexta-feira. Jogo duro. Eu concordo, faço coro com os amigos aqui. Eu acho que a atuação do Willian foi aquela que a gente esperava. A gente tinha comentado aqui no Mesa também, na semana passada, que a gente esperava ver o Willian jogando aquela bola que o Willian jogou nos jogos preparatórios para o Mundial, onde ele vinha muito bem, se destacando pela direita, criando problema para a zaga adversária, chamando o jogo, partindo para cima, driblando, indo à linha de fundo, criando situação de gol. No segundo tempo, hoje, ele fez isso. Eu acho que uma crítica que todo mundo fazia também ao Neymar, de não estar rendendo o que todo mundo sabe que ele pode render, e que foi falado aqui também várias vezes, por vários convidados, inclusive, que faltava o ritmo de jogo por conta do tempo que ficou em inatividade, por conta daquela fratura que ele teve no pé. Quando aparece, é muita pressão em cima do garoto, mas é porque ele joga bola. Então é natural essa pressão. Vai precisar pedir de quem? Vai pedir de quem joga. Então quando tem o lance do primeiro gol, que é a tabela dele com o Willian, aquilo é um lance que se espera do Neymar, porque ele faz, o que ele faz? Ele leva a defesa inteira do México para um lado, Toque de calcanhar, e num toque de calcanhar ele quebra todo mundo. Quem que faz um negócio desse? É o diferenciado, é o cara de quem que você vai cobrar mais, é natural, né? Então ele pega, faz isso, o Willian também inspirado, invade a área com muita velocidade, estica, né? Estica e bate pro meio da área. O Neymar chega com aquela gana que a gente espera dele também, né? De chegar dando carrinho, fazer gol de carrinho. Porque nem toda hora é só fazer gol
Gol bonito, um golaço de placa, entendeu? Driblando meio time do Flamengo, como ele fez no Santos. Então, aquele gol inesquecível dele. Uma hora vai ser assim também no carrinho, né? Então, quer dizer, ele faz a jogada que quebra a defesa inteira e depois aparece para concluir. E depois, uma arrancada no final do jogo, já no final, mais pro final do jogo, consagra o Firmino que acabara de entrar. Aproveitando o Firmino, deixa eu mandar um abraço aqui pro Pablo Condé, que tá falando que o Casemiro, também jogou demais. monstro, né? Foi um monstro. Segundo Baixo, ele, tá fora. foi o melhor. Baixo Agora, importante. não joga contra a Bélgica. Eu não vejo no elenco um Não jogador. tem. Fernandinho vai ser escalado. Vai fazer essa vez, Não é Mas característica. não tem a característica do Casemiro, é Não, totalmente é o cão de guarda, diferente. né? Aliás, o Ele tá com uma Fernandinho... segurança na posição. E com talento na saída de Sim, bola. E o detalhe é o seguinte, o Fernandinho, ele não tem essa qualidade de marcação do Casemiro e às vezes ele tenta sair jogando de uma forma que não é a Que dele. também não sabe. Então, preocupa é justamente isso. Ele é um volante que é mais um segundo volante do que um primeiro, apesar do City ele jogar como primeiro volante, ele é mais um segundo volante do que um primeiro. O Casemiro é um primeiro volante que sabe sair jogando. Então, realmente tem uma qualidade extraordinária, não é à toa que no Real Madrid é ele mais 10, né? Nem é o Cristiano Ronaldo, é o Casemiro primeiro. Então, de fato, vai fazer muita falta o Casemiro, não resta a menor dúvida. E principalmente pegar um time como a Bélgica, né? Um time muito veloz, meio campo extremamente criativo. Então, de fato, vai fazer muita falta o Casemiro nesse jogo. Uma outra coisa que está me chamando a atenção nessa Copa também, o sistema defensivo do Brasil. Muito bem melhor armado, zaga da característica do Tite, né? A única Sim. seleção que não havia levado gols era o Uruguai, tomou gol agora nas oitavas, e o Brasil tomou um gol só num lance que, para 90% de quem está acompanhando a Copa, foi falta. Então, se houvesse uma legalidade, interpretação mais a ferro e fogo da regra naquele momento, o Brasil estava sem levar gol na competição. Ou seja, Talvez não tivesse Thiago tomado Silva, aquele gol. depois de ser muito criticado em 2014, é um dos melhores jogadores da Copa, não do Brasil, da Copa. Ele está passando muita segurança, firmeza. Enfim, o setor defensivo do Brasil está acertado. No caso do Casemiro, você pode perder, você perde um pouco essa proteção, mas eu confio muito no trabalho do Tite. Eu acho que ele tem o grupo na mão. O Fernandinho já deve estar sabendo o que ele vai ter que fazer em campo quando ele for escalado. Já está escutando essa possibilidade de perder o Casemiro em algum momento. Até pela função que ele tem, né? Ele é o cara que chega mais junto, invariavelmente vai tomar um cartão amarelo. Não tomou por reclamação, não tomou por lance de jogo, então não dá para evitar isso. Só que para mim, Wendel, o Brasil faz uma Copa perfeita. Eu vou explicar por quê eu tenho essa interpretação. Sei que o torcedor é muito afoito, a gente criticou muito o Neymar em alguns jogos, o William, o Paulinho, um outro jogador. Mas a evolução que o time faz dentro da competição é uma evolução de time que pode ser campeão. Ele começa com o nervosismo da estreia contra a Suíça, tem muita dificuldade, depois já faz um jogo mais duro, onde se superou no psicológico para vencer a Costa Rica com 2 gols no fim, depois já faz um jogo mais tranquilo contra a Sérvia e hoje tem um controle mental total da partida. Apesar dessa dificuldade inicial, que era esperada pela correria dos mexicanos, pela ousadia do Osório. O Osório foi muito corajoso. Ele foi para cima do Brasil o jogo todo e o Tite soube ler bem isso no intervalo. Tecnicamente ele recuou um pouco o time, mas deu mais saída de bola, deu mais velocidade na transição. Essa evolução da seleção, acho que ela tinha muita confiança para pegar a Bélgica, que tomou um cascudo, né, na competição. Então acho que o Brasil faz a Copa perfeita nessa análise da evolução que o time está dentro da competição e mostra que pode evoluir ainda mais. Eu acho que tem um jogo interessante pela frente aí, mas ainda voltando à questão da defesa, né? A gente havia uma certa preocupação, eu acho que nem tanto, mas assim, por conta do jogador que o Marcelo é, né? O melhor lateral do mundo hoje. Não sei se vocês concordam comigo, eu acho o melhor lateral do mundo. Com sobra. Né? E aí você perde esse jogador por conta de uma contusão. E aí entra o Felipe Luiz. Tinha aquela, ok, pode ser que não seja tão criativo quanto o Marcelo, não vai chegar tanto na frente, tal, não sei o quê. Mas não é pra gente ter medo também. E de fato hoje ele mostrou mais uma vez que não é mesmo. A gente teve o Fagner, que também ganhou vaga por conta de lesão do Danilo, dando os espaços no comecinho do jogo ali, quando o time do México estava muito em cima, logo ele se acertou, foi um leão na marcação, tabelou na frente também. Miranda e Thiago Silva hoje, talvez a melhor partida dele na Copa, até agora, não sei a opinião de vocês também, mas eu achei que hoje ele teve soberbo. E o Felipe Luiz sem deixar a gente sentir falta do Marcelo. É especulação, não sei que situação que o Marcelo estava no banco hoje, não sei se ele volta a campo contra a Bélgica. O jogo do Brasil com a Bélgica acontece sexta-feira, 3 horas da tarde. Sexta-feira, 3 horas da tarde, significa o seguinte: é meio feriado.
Bem não, Pode se preparar, toda porque semana, é meio feriado, é meio feriadão, porque depois é sábado, é domingo, aí já viu o que vai acontecer nessa cidade. E no Brasil inteiro, né? Não só em Juiz de Fora. Vocês acham que se tivermos que ir com o Filipe Luiz contra a Bélgica, tá ok? Não há o que temer? Não vejo problema nenhum. Sem problema algum. Tipo assim, primeiro que é um jogador que está acostumado demais com jogadores europeus e o estilo dele, na verdade, parece ser mais europeu do que o estilo brasileiro de jogar de lateral. Marca muito, jogador que sabe sair jogando também com tranquilidade, não é aquele desespero de lateral só de defesa. Então, eu acho que não teria problema algum. Mas a gente não está falando do lateral comum também, que está no banco, saiu machucado comum. Né? Marcelo é o Marcelo. Então, é um jogador excepcional. Se o Tite preferir, vou continuar com o Filipe, não tem problema algum. Mas o Marcelo bem, realmente não tem como comparar com o Filipe. Realmente é um jogador excepcional. Marcelo não tem, obviamente, essa marcação tão forte quanto o Filipe, mas tem uma jogada espetacular. Você pode esperar algo diferente dele também, mesmo ele sendo lateral. Aí, só falando também em relação à outra lateral, o Fagner tem atuado muito bem. Só que até mesmo o Tite pode pensar numa coisa diferente, porque o Danilo, ele atua com a maioria desses jogadores da Bélgica. Pode ser um trunfo também. Lhe dá opção, né? Exatamente. Uma cartada aí. Dá Pode opção. ser alguma coisa que ele possa fazer para até surpreender, porque o Danilo conhece os jogadores, conhece o De Bruyne, conhece... A maioria joga na Inglaterra. E conhece o zagueiro, o Kompany, que joga ao lado dele, enfim. Tem vários jogadores que atuam com ele no City, então pode ser até um trunfo. E coincidentemente, né, vai pegar justamente o Fernandinho, que vai entrar no time titular, que joga também nesse City. De Bruyne, Com vários jogadores. Então, tipo assim, pode ser até uma forma também de estudar o time. Taticamente, ele pode montar o time do jeito que ele quiser. Sobre essa variação de peças, é impressionante como o Tite consegue fazer um trabalho de longo prazo já, que não perde padrão. Saiu o Danilo, entrou o Fagner, a seleção não perde padrão. Saiu o Marcelo, entra o Filipe Luiz, não perde padrão. O mesmo a gente pode esperar dessa substituição do Fernandinho na vaga do Casemiro. O Tite ele trabalha de uma maneira que o grupo, quem está na reserva, ele trata como titular e pode entrar em qualquer momento. Foi assim até mesmo na preparação, nos jogos anteriores à Copa, quando a gente jogou sem o Neymar. A seleção não sentiu falta do Neymar, que é o grande diferencial, o grande fiel da balança técnica dessa seleção. Ou seja, o que passa muito confiança é esse trabalho. Tem um padrão de jogo que troca as peças, mas não muda a forma de jogar, e a confiança dentro de campo também. Eu acho que se valoriza muito o coletivo, né, nesse time do Brasil. O Tite tem muito essa função de valorizar todo mundo que ele tem à disposição. Então, numa hora dessa de você precisar fazer essa reposição, você tendo essas peças seguras no banco também, né? Você tem reservas ali que trazem segurança para o treinador também. Né? O que a gente viu com o Filipe Luiz hoje, o Fagner quando precisou assumiu o Danilo. Então eu acho que essa valorização de coletivo, acho que dá essa tranquilidade. E essa situação, por exemplo, do Casemiro, que a gente vai enfrentar com a Bélgica, eu acho que o Tite já tem na cabeça dele uma certa tranquilidade, porque ele sabe quem tem ali à disposição também e sabe quem ele vai poder contar para esse jogo. E o Fernandinho com certeza deve ser essa peça e ele deve ter uma certa tranquilidade enquanto esse coletivo que o Tite valoriza muito no Brasil. Isso tudo que os senhores estão falando, eu traduzo com um termo que usa meu amigo Renato Salles. É titibilidade, segundo o amigo Renato. Titibilidade, e costuma dar certo, eu sou... Não é? Tem dado. Eu posso te dizer isso. Pelo menos uma coisa, estou gostando nesse novo estilo do Tite, eu acho que é um pouco novo, porque pelo menos não está sendo só 1-0, né? Porque aquele 1-0 dele da época de Corinthians era terrível também, eu temi por acontecer isso hoje. O gol é natural pro Tite. A seleção não se desespera. Vai acontecer algum momento. Saber sofrer é exatamente isso. O adversário vai ter momento que ele vai estar melhor em campo. O adversário vai ter momento que ele vai ter controle da bola. Vai ter momento que ele vai propor o jogo. Você tem que saber sofrer, que o gol quando você tem confiança, quando você tem controle mental da partida e sabe o que você tem que fazer no campo, o gol sai naturalmente. Hoje é uma prova viva disso. O Brasil volta bem para o segundo tempo, com 6 minutos já abre o placar e não muda o jeito de jogar. Continua sabendo sofrer, buscando a opção no ataque. Deixa eu fazer mais, né? Sim. Deixa eu abrir aqui a sessão abraços, mandando abraço para o Saulo Santos, Joana Renato, para o Anderson Apolinário, Irene Silva, o Adalton Castro está sempre com a gente acompanhando aí. O pessoal já está falando aqui, ó, que pode ver o Anderson falando que o Brasil vai ganhar da Bélgica.
A Irene Silva também falando que vem a Bélgica para cá. O Saulo falando que a Bélgica chegou onde tinha que chegar, que daqui não passa. Já vamos falar de Bélgica, mas antes queria falar de Gabriel Jesus. Continua titular com vocês. Jogou demais hoje. Ele jogou demais. Jogo hoje. tático. A importância técnica dele, voltando para marcar, saindo da área para dar opção de tabela. Eu acho que ele jogou demais. Estão querendo pegar Jesus para Cristo. Botando pilha, falando. O Firmino, quando entra bem. Não é um comentário mal, mas eu acho que o Gabriel é importantíssimo. E eu sei, nos times que o Tite joga, ele gosta disso, que de um centroavante que flutua e faz. Um jogador que faz mais de uma função dentro de campo. Eu acho que o Gabriel Jesus jogou demais hoje. Não veio o gol ainda, uma hora vai vir. Tem que saber sofrer, que o gol sai. Tem que saber sofrer. Se ele não fizer gol nenhum e a gente ganhar todo o jogo de 2-0, tá beleza. Inclusive o Brasil já fez 7 gols nessa Copa já e levou só 1. Em todos o Gabriel 7-1. Jesus estava em campo, ou seja, ele não é um problema. Eu venho falando, né, que o problema do brasileiro é achar que o 9 só tem que marcar gol. O 9 não tem que marcar gol. O cara só tem que marcar gol, não. Ainda mais depois que ele foi para a Europa, o Gabriel Jesus começou a entender como que se joga, né, em função do time. Então ele sabe marcar, é um centroavante que sabe voltar para marcar. Hoje ele foi pegar uma bola lá na zaga, né? Então, sim, tipo assim, várias vezes ele teve no campo de defesa do Brasil. Então é um jogador que sabe cumprir função tática muito bem. E a gente tem aquela mania, né? O centroavante só tem que chutar a bola, não. O centroavante tem que ser o pivô, que é isso. Isso aí é time antigo que faz isso, né? E alguns faziam até muito bem, outros nem tanto. Aí acha que lembra, tem que fazer gol igual. Ele não é um Serginho Chulapa. O Serginho Chulapa era aquele trombador tal, fazia gol e um Dadá Maravilha, que era realmente tecnicamente ruim. O Gabriel Jesus é muito diferente disso. É um jogador que sabe jogar para o time. E é claro, né? Incomoda não fazer gol? Claro que sim, claro que incomoda. Ele está se cobrando, com certeza. Claro que incomoda demais. Ainda mais sabendo que o reserva entra e faz. Lógico, né? E hoje não entrou no lugar dele, né? Isso. Mas o gol que ele fez também, depois eu até achei interessante o Ronaldo falando, mas o jogo já estava no fim, e aí o Firmino foi e fez o gol e tal, mas tipo assim, ele fez o gol. Se estava no fim ou não, foi gol. Beleza. Tava lá, né? Então, a situação do centroavante é justamente isso, aparece a oportunidade e vai e guarda. Mas a função do Gabriel Jesus na seleção é muito importante. Lógico, todo mundo quer ver gol. O Neymar tem que fazer gol, claro, o Neymar, ele cria e faz gol. O Gabriel Jesus está se cobrando. Mas uma hora, de fato, vai aparecer a oportunidade dele e ele vai fazer pelo menos um, né, para tirar tudo isso daí. A gente sempre tem na cabeça, vai ser artilheiro, quem vai ser o artilheiro? Tanto que demorou um centroavante marcar gol. Né? No início da Copa, o Lukaku não marcou hoje, né? Não marcou hoje. Exatamente. Então, nem sempre ele tem que marcar. Não é obrigado a marcar. Eu sou da tese, Márcio, que o gol ele é da coletividade. Se a gente pegar os 2 gols do Brasil hoje, foram jogados coletivos, onde o time vai trocou posição, troca de passe. E o Gabriel tá nesse. O Gabriel tá marcando gols também. Ele faz parte do setor ofensivo do Brasil que tem dado bom resultado. São 3 vitórias seguidas de 2-0. Enfim, e a participação dele, né, achei exagerado. No jogo contra a Sérvia, né, aliás, contra a Costa Rica, estava aquele jogo ruim. Todo mundo, quando a bola veio a marcação toda em cima dele, que ele não conseguia dominar a bola. Ele se movimenta muito bem, que puxa a marcação, que dá espaço para chegar do Neymar, chegar do Coutinho, chegar do Willian. Enfim, eu acho ele um jogador importante. Firmino, quando entra muito bem. Mas até por coerência eu manteria o Firmino como opção. E até para jogar os dois juntos, como aconteceu hoje, já aconteceu na Copa em partidas anteriores. Satisfeito também com o nosso amigo Jesus? Sim, eu acho que é muito isso que o pessoal está falando, essa questão da coletividade. A gente não tem que pensar no Jesus só fazendo gol. Tem que pensar no Brasil fazendo gol. Então o Jesus está participando, está nesse coletivo que o Brasil está procurando o gol. Ele está sendo uma peça também importante em todos esses lances que levam ao gol do Brasil. Então é porque a gente fica muito nessa cobrança. É o camisa 9, tem que fazer gol, mas não, calma, ele está funcionando, está sendo parte do gol do Brasil. Vamos falar da Bélgica então. Venceu o Japão hoje num jogo que parecia a determinado momento perdido. 2-0 o Japão vencia no segundo tempo, quando a Bélgica conseguiu empatar e virar com um gol, uma aula de contra-ataque. Eu comentei com os amigos aqui na redação no momento, uma aula de contra-ataque e de coletividade, já aos 40, já estava 48,5, né, quando saiu o gol. O juiz tinha dado mais 4 minutos, 48,5 num contra-ataque. O Japão perde um gol, no contra-ataque o time da Bélgica sai e vira para 3-2. Vai ser o adversário do Brasil na sexta-feira, 3 horas da tarde. Esse jogo acontece em Kazan, se não me engano.
pra gente não faz muita diferença. Não vai se deslocar, tem problema de deslocamento para casa. Deslocamento de casa para o bar, de casa para casa do sogro para ver o jogo lá e tal. E no nosso caso, de casa para a redação para ver o jogo aqui. O que esperar, meus amigos, desse confronto entre Brasil e Bélgica? É engraçado. Tem tudo para ser um jogaço, né? Uma vitória dessa, como foi a vitória da Bélgica contra o Japão, virar nos minutos finais, após estar perdendo por 2-0, de um adversário considerado inferior tecnicamente, era para ser uma daquelas vitórias para dar uma moral danada, ainda mais moral para a Bélgica, que fez uma baita primeira fase. Mas acho que ao contrário, acho que abalou o emocional da Bélgica. Tomaram 2 gols do Japão, dois né? gols do Japão. Se viram ameaçados de verdade pelo realmente Japão. ameaçados, e já pegar o Brasil e a Bélgica vem fazendo uma Copa muito boa, mas é importante a gente pensar que na primeira fase a Bélgica praticamente não jogou com ninguém. Pegou o Panamá, enfrentou a Tunísia e fez um jogo com a Inglaterra, que seria o grande teste da Bélgica na competição. Já classificado. Né? Já classificado, com as duas equipes poupando jogadores, ou seja, foi um jogo atípico, não foi um jogo de Copa. Quando ela pega um jogo de Copa, com um adversário mais voluntarioso, com vontade, ela mostrou que ela tem falhas no sistema defensivo. Tomou 2 gols de fora da área hoje, né? Ela não é aquela sensação toda que ela se mostrava ser na primeira fase. É uma seleção, como todas, tem qualidades e falhas. Pelo que apresentou as duas equipes, Brasil e Bélgica, nas oitavas de final, e pela camisa que tem, eu acho que o Brasil chega sim como favorito, tem plenas condições de vencer a Bélgica dentro de campo. Brasil favorito, Márcio? Eu até compartilho da fala inicial do Renato, quando ele fala que o Brasil está crescendo, e justamente por conta disso. Você pega adversários, a chave do Brasil foi muito mais forte do que a da Bélgica, sem a menor dúvida. Então, o Brasil teve que sofrer bastante para poder passar da Costa Rica, a Sérvia já pegou numa situação um pouco mais tranquila, e a Suíça, aquele time, né, realmente muito complicado de fugir da marcação. E aí o Brasil foi realmente aprendendo, o México também, um time que eliminou a Alemanha, então um time que já vinha um pouco mais cascudo. E isso faz com que o Brasil chegue contra a Bélgica um pouco mais forte também, um pouco mais cascudo. E diferente da Bélgica, de fato. Acho que a Bélgica já entrou com um salto alto contra o Japão, que é uma situação até comum, às vezes, nessa comparação de favoritismo, né, tal. Quem é que esperava que o Japão pudesse fazer sequer um gol na Bélgica? Por alguns momentos parecia que ele ia fazer o terceiro. Exato. Jogou sim, bem. jogou teve bem. chance de vencer Jogou a partida, bem. não foi 2-0, retrancou. Ainda quando estava depois, quando estava 2-2, não ficou naquela, vou levar para a prorrogação Não, e pênalti, teve não. chance de fazer 3. Tanto que eles tomaram o gol num Exatamente, contra-ataque, por esse porque estava lá volume dentro. de buscar o gol. Exatamente. Então, e justamente por isso, o Brasil é sim favorito, pelo que vem jogando, pelo que realmente vem crescendo na competição, e a Bélgica, de fato, tomou esse susto, e agora, né, eu estava até pensando que seria um jogo muito aberto. Acredito que não vai ser tão aberto igual a gente imaginava, não. Acho que a Bélgica vem realmente um pouco mais fechada em relação ao que a gente imaginava. É um time que não, obviamente, retrancado, porque não tem característica de time retranqueiro, mas com toda certeza vai vir muito mais cauteloso do que a gente pudesse imaginar. Um jogo de se esperar emocionante, eu acho, já a princípio, mas um detalhe... Pelo menos muito talento em campo vai ter de parte a parte, né? Mas a gente vai ter também essa questão de muitos jogadores que atuam junto, né? A gente falou Se no conhecem. início aqui que se conhecem, né, tanto de um lado quanto de outro, conhecendo-se as suas atuações em campo. Mais uma questão também, eu acho que o emocional um pouco vai favorecer um pouco o Brasil nessa situação. Hoje, por exemplo, esses 2-0 do Japão ali, a Bélgica contou um pouco talvez com uma falha emocional também do Japão para não segurar esse resultado. Já pelo lado do Brasil, a gente trouxe aqui essa qualidade do Tite de segurar esse controle emocional do Brasil, está segurando isso. Eu acho que já dificulta um pouco para a Bélgica também ter esse peso já a mais do outro lado, que é o nosso caso. Mas de fato eu acho que promete ser um grande jogo, mas o Renatinho falou da situação da Bélgica, realmente enfrentou o Panamá, a Tunísia, quando pegou mesmo uma equipe ali, foi agora talvez esse primeiro confronto com o Japão. Mostrou dificuldade. Exatamente, dificuldade, porque com a Inglaterra foi poupando o jogador, então era uma equipe ainda reserva, né, digamos assim. Então com o Japão a gente viu sim essa Bélgica e eu acho que o Brasil tem plenas condições de sair vitorioso de sexta-feira. E não é só questão mental também, eu acho que característica técnica das duas equipes, o Brasil gosta de jogar, por incrível que pareça, uma seleção mais difícil, é contraditório, eu sei. Mas o Brasil parece que se dá melhor jogando contra equipes como a Bélgica, a equipe que propõe mais o jogo, que joga e deixa jogar. Foi o caso do México hoje, que foi a primeira seleção que a gente pegou, que realmente de fato buscou o jogo, buscou enfrentar o Brasil, pelo menos de igual para igual. Então acho que
isso também é outro fator que pode ajudar nesse favoritismo que a gente está apontando no Mas Brasil. é justamente isso. Eu acho que a Bélgica não vem propondo o jogo da forma que o México veio, por exemplo. Vai abrir porque para propor o jogo contra o Brasil tem que ter muita coragem. Muita coragem. Acho que não é fácil. O Osório, de fato, ele teve feito porque o que ele imaginou? Eu vou soltar o time, a gente faz um gol e fecha. Só que não aconteceu. Como foi feito com a Alemanha, por exemplo. Exatamente. Então, e foi justamente o que eles fizeram. Vamos os 15, 20 minutos para cima, vamos com tudo. O Brasil foi criar a primeira chance de gol com o Neymar 24 minutos do primeiro tempo, porque antes estava sufocado pelo time do México. Exatamente. E eu acredito que a Bélgica não vai fazer isso. Então, vai sim propor jogo? Sim, tem jogadores de qualidade, mas não tanto quanto o México. Então, o Brasil vai enfrentar dificuldade justamente nessa questão defensiva. Acho que a Bélgica, e tem jogadores muito fortes também a Bélgica. Também, né? Então, é uma questão que o Brasil vai ter que se cuidar muito bem também, porque são jogadores muito fortes. Aí, esse duelo de Kompany e Neymar vai ser realmente impressionante, né? Como é que vai ser? Neymar ainda continua cai-cai, hoje ainda deu alguns chiliques, isso não precisa de tanto, né? Mas com toda certeza. Em relação a talento, apesar do De Bruyne também estar destruindo com a bola, joga ainda acho que dá Neymar, o William, jogadores realmente ainda mais talento aí. Eu acho que tem tudo para ser um dos grandes jogos dessa Copa do Mundo, por tudo isso que meus colegas falaram aqui agora, no nível do que foi França e Argentina, o primeiro Espanha e Portugal também, lá né? Esse jogo já agora também é um jogaço. Esse jogo também. As oitavas, né? o Uruguai e Portugal foi um jogo muito bom de acompanhar. Tô com o Guilherme Oliveira aqui, tá falando o seguinte, tá falando que Bélgica não preocupa. O que preocupa tá mais para frente, que é França ou Uruguai. Vamos dar uma repassadinha nos confrontos que já estão definidos para as quartas de final, então. Uruguai e França, que jogam na sexta-feira, 11 horas, promete ser um jogaço. A França, no último jogo contra a Argentina, deu gosto de ver, não estava dando, mas nesse jogo contra a Argentina, jogou uma bola redonda, o Mbappé comeu a bola, fez 2 gols, deu passe para mais um. O Uruguai perdeu o Cavani, né? A França, como o Brasil e o Uruguai, esses 3 times, estão crescendo. A Bélgica hoje deu uma titubeada. Mas esses times estão crescendo, estão numa crescente desde a primeira partida até aqui. O caso do Uruguai me preocupa muito a perda do Cavani, que é um jogador que é o diferencial. Aquele gol que ele faz contra Portugal, você sabe que ia ser gol antes ele bater na bola. Pelo posicionamento do corpo, pelo jeito que de pegar de primeira, né, Renatinho? Golaço. Porque tem muito jogador que naquele ali, o cara quer parar, virar, ajeitar para poder bater. O cara chega hoje mesmo, a gente viu acontecer isso. Um jogador do México fazendo isso contra o Brasil. Agora, outro fator que está interessante nessa Copa, que os grandes favoritos, Alemanha, Espanha, Argentina não dá para deixar de fora por causa do Messi, são camisas grandes que estão fora do caminho. Campeão do mundo por hora tem Brasil, Uruguai e França, ou seja, Inglaterra, né? Inglaterra tendem a se cruzar. Enfim, o caminho está interessante para o Brasil e o que é mais importante, pelo menos para mim que gosta de futebol, é a possibilidade de a gente ver grandes jogos. Né? Estava conversando com alguns amigos meus que preferia pegar o Japão por considerar mais fácil, não desmerecendo uma outra seleção, mas eu acho muito mais interessante você pegar um Brasil, assistir um Brasil e Bélgica, um Brasil e França, o Japão ia ser Brasil um jogo Uruguai. chato, ia ser um jogo enjoado, rapaz, de ver. Eu estava torcendo para não dar Japão justamente por conta disso. Ia ser um jogo bem chatinho. E essa Copa é interessante por causa desses grandes jogos, principalmente nessa fase de mata-mata. Eu faço coro com o amigo Renato, eu também estava torcendo para a Bélgica por isso. Quero ver um jogo bom, deve ganhar, aparecer. Wendel. Tem que ganhar de todo mundo, né? Uruguai e França jogam na sexta-feira às 11 horas da manhã. É a preliminar, meu amigo, para você que vai assistir. Brasil e Bélgica, são vários lugares da cidade para você poder assistir. A Tribuna está preparando aí um guia para poder mostrar para vocês onde ver Brasil e Bélgica na sexta-feira, nesse meio feriadão. Muita gente vai assistir essa preliminar, nem trabalhar vai assistir essa preliminar. Eu se eu pudesse, cara, eu ficava o dia inteiro por conta. Tem gente porque vai começar na quinta já. O que eu fiz no sábado, que foi para assistir Portugal, como é que é? Foi Uruguai e Portugal. Argentina e França primeiro. Uruguai e Portugal e Argentina e França primeiro. Foi o que eu fiz no sábado, eu gostaria de fazer nessa próxima sexta-feira. Uruguai e França às 11 da manhã, Brasil e Bélgica. Os vencedores se pegam depois. No sábado já tem um jogo programado que é Rússia e Croácia. Os 2 times passaram nos pênaltis. Foram as 2 disputas de pênalti que houve até agora. Aconteceu no domingo a classificação desses 2 times. E o outro jogo de sábado, às 11 da manhã, vai sair dos vencedores dos duelos programados para amanhã. Eu falo para vocês que são os seguintes: Suécia e Suíça,
às 11 da manhã. E também amanhã, um jogão de bola, eu espero. Colômbia e Inglaterra sobre esse jogo. Eu não quero que vocês falem muito sobre Suécia e Suíça, não por conta da cacofonia. É difícil. Então, para ajudar vocês aqui, não vou botar vocês nessa podre, mas quero que falem para mim de Colômbia e Inglaterra, seu favorito para esse jogo, Renato. É um jogo difícil de apontar favorito. São duas escolas muito distintas, né? Você pode esperar muita coisa dessa partida. Eu acho que a Inglaterra fez uma boa primeira fase, tem um cara que está decidindo, né? Fazendo muitos gols, que é o Kane. Furacão. Acho que ela, até pela camisa, eu acho que chega um pouco sim com o favorito. Mas eles vão ter dificuldade. A escola sul-americana gosta desse tipo de jogo, vai para cima e pode desequilibrar. Mas eu aponto sim a Inglaterra como favorita. Sei lá, 2-1, pode ser? E aí? Eu acho que a Inglaterra está na mesma situação da Bélgica, não enfrentou ninguém. Está no mesmo jeito. E a Colômbia vem numa crescente. Também. A Colômbia, para mim, perdeu para o Japão num jogo totalmente atípico. 3 minutos, um pênalti, jogador expulso, então desestruturou tudo, o Rames não estava. Depois daquilo, a Colômbia conseguiu jogar bem, né? Jogou um partidaço contra a Nigéria. Então, é um time que, não resta a menor dúvida, tem totais condições aí de passar pela Inglaterra, porque a Inglaterra, para mim, não fez um grande jogo. Ganhou de 6, mas não ganhou de 6 de quem? Quem vai ganhar pelo alto ali, o Mina ou quem? Pois é, eu acho isso mais o Mina, viu? Eu acho que o Mina. Aliás, o Mina, o Barcelona está querendo dispensá-lo e agora está querendo. Agora não quer mais, né? Copa do Mundo faz milagres. Exatamente, então ele está querendo o Gabrielzinho dele de novo e o Mina de fato está jogando muita bola. Um zagueiro da altura dele, da força, a técnica também, não é só a altura, né? O jogador tem técnica. Ele saiu do banco, foi muito importante para a classificação. Exatamente. Então eu aposto mais na Colômbia, viu? Acho que vai ser um jogo solto. Acho que vai ser um jogo solto, vai ser ter jogo pegado, porque a Colômbia tem jogadores muito interessantes. Quadrado está jogando muita bola também. Rames, eu acho que dá a Colômbia. Viu? E aí, Franklin? Seu palpite para esse jogo aí? Eu vou ficar com a Inglaterra. Eu acho que realmente não vai ser um jogo fácil, não vai ser toda a tranquilidade que ela teve na fase de grupos, como a gente acompanhou, mas eu acho que a camisa em si vai pesar um pouco, sim, pelo lado da Inglaterra. Eu acho que tem um sistema defensivo que trabalha muito bem da equipe da Inglaterra, e o próprio Kane lá na frente, que é alguém que vai preocupar muito a zaga colombiana ali, e isso vai ser muita dificuldade para a equipe sul-americana. Mas não vai ser um jogo fácil. Eu acho que 1-0 para esse jogo da Inglaterra. Olha, eu vou levar isso aqui para prorrogação e posteriormente para os pênaltis, porque eu também vou apostar na Colômbia, eu vou apostar no futebol sul-americano. Colômbia ganha apertado de 2-1. Mandar um abraço para o meu amigo Gustavo, Frei Gustavo Wayan Medella, que está nos acompanhando, mandando um abraço para a gente aqui. Renatinho, ele quer saber o seguinte, cara, se chegou a ser, a gente pode considerar injusto ou injusta a desclassificação do time do Japão. Cara, futebol... Você fica com uma dosinha só. Não foi injusto, Gustavo, mas a gente fica com um pouco de pena. Eu acho que o futebol não é feito de justiça, né? O futebol é feito de momento no campo. O Japão, talvez até por ter chegado a ter a vitória nas mãos, na reta final ele podia ter sido um pouco mais prudente. Com toda certeza. Faltou prudência, né? Ele trocou 1 minuto por 30 minutos por 1 minuto. Se ele fosse mais prudente, tava rolando até agora, amigo. Aí podia levar. Então acho que justiça é um conceito humano, né, que é difícil aplicar no futebol, porque os dois times se entregam, então não existe justiça nesse conceito. No detalhe, o Japão deu mole, deu bobeira no final. Saiu, não vejo. Aquele toque de bola que rolou contra a Polônia, exatamente. Esses caras foram vaiados no estádio no final e tal. Deveria Aquele dia não precisava, hoje precisava. E engraçado o seguinte, até hoje, né? O Brasil vencendo de 2-0, uns 36, 37. Acho que o Fernandinho entrou, né? Tite sacou o Paulinho, lógico que era volante, mas estava cansado, colocou o Fernandinho, ou seja, para segurar. Depois colocou o Marquinhos, para segurar mais ainda. O Japão não fez nenhuma substituição nesse sentido. Quer dizer, você tem que se resguardar também, né? Aí já estava 2-0, os caras saíam para frente. Bom, Copa do Mundo, você ganha 2-0, isso aí mata-mata. É complicado. Faltou um pouquinho de maturidade também. Ou malícia, Copa, né? Exatamente, essa malícia do futebol. Acho que é a 6ª Copa do Japão, né? Então ainda tem muito que aprender ainda. Ele está jogando desde 98 que eles disputam de forma consecutiva. Ainda vão aprender a jogar uma Copa. A Copa não é assim. Copa tem que ser do estilo sul-americano, bastante catimbado se você quiser ganhar. E deve ser
Agora deve ter doído demais para os japoneses. Foi. A gente viu tem jogador aos prantos no final do jogo. Águas, Melhor sorte aos nossos amigos japoneses na próxima vez. Um grande abraço para meu amigo Gustavo Medella. E a gente se encontra amanhã de novo aqui às 5 da tarde para poder falar de mais Copa do Mundo e comentar quem venceu aí os duelos de amanhã entre Suécia e Suíça, Colômbia e Inglaterra. A gente se encontra amanhã. Aquele abraço.